final. O tempo tinha se passado. O som das moedas chocando entre si foi o som que revelava o quanto nós tínhamos evoluído em somente algumas horas. Aki agora, sem seu disfarce, estava apoiado em uma parede em um dos vários preços da cidade, enquanto em sua mão tinha um saco que ao balança fazia vários sons de metal se chocando com metal, mas Aki não era o único naquele lugar. Afinal, outro som muito parecido também se poderia ouvir do mesmo beco onde se encontrava Aki, só que dessa vez quem está segurando um saco do mesmo tamanho que Aki era nosso querido Meshamaru, que estava com um sorriso satisfeito no rosto enquanto balançava o saco que estava segurando. Ao dar uma breve olhada para o conteúdo do saco se poderia ver como nele estava várias moedas, eris para ser mais exatas. Esse é o nome da moeda local. Por incrível que pareça, o nome da moeda local é o nome de uma deusa desse mundo. Mas saindo dos fatos curiosos, Aki, ao pegar os resultados de seus esforços combinados com Meshamaru para conseguir essa sua calça para que o mesmo pudesse sacar quando quiser, a diferença dos otários nos quais os dois estavam roubando. Aki amarrou bem o saco para que nenhum ladrão roubasse, se bem que os dois eram os ladrões da história, mas vocês já se ligaram no ponto aonde eles querem chegar. Meshamaru, a diferença de Aki, ao invés de guardar suas moedas na lateral da sua cintura, resolveu jogar ela no chão, mas ao invés das moedas caírem no chão e se espalharem como era para ter acontecido no lugar, uma cena mágica substitui a cena que era do saco de moedas cair no chão. O saco de moedas atravessou o chão como se tivesse entrado na sombra de Meshamaru. Quando estávamos batendo carteira algumas horas atrás, Meshamaru começou a testar sua carta de habilidade que tinha escolhido, a dimensão de bolso. Com os testes que Meshamaru tinha feito, é uma dimensão ligada à sua sombra que pode ser facilmente acessível pelos pensamentos de Meshamaru, já que testamos jogas, algumas coisas nela de telo, algumas pedras e até mesmo panos. De acordo com os testes, era só o Meshamaru pensar no que ele queria que saísse da sua dimensão de bolso que esse objeto em específico poderia sair da sua sombra. Os dois também tentaram testar essa dimensão de bolso, fazendo Meshamaru guardar Aki dentro dela. Os dois tinham pensado se Meshamaru pudesse também além de objetos, se ele humano. Aqui decidiu que seria o boneco de teste. Os dois tentaram enganar a Aqua para que ela fosse o boneco de testas, mas parece que a Aqua era mais esperta do que parecia. Não aceitou participar no teste. Zoki levou a ali ser o boneco de teste sem muitas opções. Não sei se foi sorte para o Aki, mas não importava o quanto Meshamaru tentasse, ele nunca conseguia meter Aki em sua sombra para entrar na sua dimensão de bolso. O que levaram os dois a terem o mesmo consenso que eram os limites dessa dimensão de bolso. A primeira era que ela não poderia armazenar seres vivos, o que foi o caso com o Aki. Voltando para onde estávamos no começo, depois das moedas e tirarem na sombra de Meshamaru, que por sinal, os dois decidiram dívidas de maneira igual ao lucro do roubo, fazendo cada um ter 30 eris em seus respectivos sacos de moedas, mas os dois deixaram de fazer o que estavam fazendo ao ouvirem uma voz do lado deles. Lógico, afinal os dois não tinham ido para esse mundo desacompanhados, afinal com esses estava a presença de uma deusa inútil. Enquanto a mim, vocês vão ficar com todo esse dinheiro e tampouco vão entregar seus tributos para vossa deusa. Foi a voz da Aqua que fez os dois estarem com cara de pôquer, por mais que os dois diziam internamente continuamente que eles realmente realmente de maneira que nenhum dos dois poderia negar. Isso deixava eles com um pouco de raiva. Eles realmente precisavam da Aqua e das suas habilidades. Meshamaru só olhou de relance para a Aqua, que estava com os braços cruzados enquanto olhava para os dois à sua frente. Os dois idiotas que a tinham trazido força para esse mundo. Já que esses dois garotos ignorantes ladrãozinhos, de acordo com o que a Aqua já presenciou dos dois à sua frente. Então se eles levaram uma grande deusa como ela, então eles deveriam pelo menos agradar ela com algum tributo, sendo esse dinheiro. Meshamaru só voltou a olhar para Aki ao seu lado com um olhar de que precisava de um pouco de ajuda. Aki simplesmente deixa os ombros caírem para dar uma resposta com essa caída de ombros que tanto faz. Se ele quisesse ficar com a Aqua, o problema dele. Ele que lhe dasse seu
maço de cigarros para sacar um cigarro e o acender com um isqueiro que tinha guardado para começar a fumar. Enquanto Meshamaru simplesmente dava um suspiro cansado olhando para a Aqua para o mesmo dizer calmamente para a grande deusa inútil. Ok, Aqua, eu vou dar um pouco de Ares, mas por favor não se esqueça, esse dinheiro é para você se inscrever em uma guilda de aventureiros além de poder comprar um bom almoço nesses lugares. Essa maneira que reprimia seus desejos de não entregar nenhuma moeda para a Aqua, Meshamaru sacou das suas sombras umas 8 moedas de Ares para entregar nas mãos de Aqua, que sorriu com muita satisfação após receber seus tributos, fazendo Aqua, que estava olhando toda a cena com uma cara de pôquer, simplesmente não interferiu nos assuntos. Simplesmente ficou ali apoiado na parede, fumando um dos seus cigarros. Aqua se vira para Meshamaru para dizer um pouco seriamente, suspirando um pouco de fumaça do cigarro. Bom, acho que a gente já tá pronto, a gente já tem o dinheiro para virar aventureiro. É possível moedas o suficiente para a gente pelo menos conseguir uma boa pousada para a gente passar os últimos dias até a gente encontrar alguma coisa melhor. Ao ouvir as palavras de Aqua, Meshamaru rapidamente adota uma expressão, mas seria pelo lado externo, apenas de que em seu interior mesmo já estava animado com a ideia de se tornar um aventureiro. Apesar de que em sua aparência normal ele ainda está de costas para a parede, fumando bem tranquilo, com seu rosto frio não demonstrasse. Eu vi a Gilda em um dos nossos roubos, não tá tão longe daqui, uns 3 minutos trotando a gente consegue chegar rapidinho para conseguir nossas identidades. Quem sabe se der tempo ainda fazer nossa primeira missão. Só de pensar na ideia, as duas pessoas de aparências similares estavam muito emocionados por dentro que os dois, sem perderem muito tempo, deram um salto naquele beco, ficando no teto do prédio. Para os dois que tinham habilidades especiais além de físicos sobre-humanos principalmente as memórias dos personagens que habitavam os corpos, eles sabiam como usar seus respectivos corpos, mas desenvolver seus novos poderes era eles que teriam que desenvolver. Mas antes mesmo dos dois derem outro salto para irem para outro prédio para começarem sua corrida, eles pararem de repente antes mesmo que pudesse sequer dar um único passo. O motivo? Esperem aí. Aonde vocês pensam que vão me deixando aqui? Eu posso até ser uma deusa, mas nem mesmo eu consigo saltar tão alto assim sem meus poderes. Os dois olharam para baixo do beco para ver como o Aqua estava gritando, enquanto tenta pular a mesma distância que os dois, ou até mesmo tentar escalar as paredes para nos alcançar. Aqui, ao ver a cena, vergonha que a deusa inútil estava passando mesmo, deu uma leve risada ainda com seu cigarro em boca, enquanto Meshamaru simplesmente negava com a cabeça para o mesmo pegar uma pedra do chão para embutir ela com uma aura azul flamejante. O mesmo até se impressionou com tal feito. O mesmo nunca antes tinha feito essa ação de imbuir algum objeto com sua energia amaldiçoada, mas foi como um instinto que o mesmo tinha adquirido com as memórias e experiências do Meshamaru original. Então o mesmo simplesmente deu os ombros para jogar a pedra imbuída de energia amaldiçoada para o ar para Meshamaru novamente, como já tinha feito muitas vezes, bater as palmas. Com isso a pedra no ar rapidamente foi trocada por uma Aqua confundida para a mesma dar um grito para cair do ar, mas Meshamaru, já preparado para isso, simplesmente estendeu os braços, fazendo a Aqua cair exatamente neles, fazendo princesa que a mesma se confundiu por alguns segundos até perceber que ela estava no teto olhando para Meshamaru, que a estava carregando ao estilo princesa. Da próxima vez me avisa quando for usar essa habilidade de trocar de lugar. Eu quase senti uma vontade de vomitar agora há pouco. Meshamaru simplesmente nega com a cabeça, para dessa vez com a Aqua mais preparada a se segurar no pescoço de Meshamaru para os dois começarem a correr entre os prédios, dando grandes saltos em direção ao seu destino, a Gilda. Um som de assobio foi ouvido. Esse som era obviamente um deck. A pessoa estava impressionado com algo. Essa pessoa era Aqua. Ele estava impressionado com o que estava em sua frente. Isso era a entrada para a Gilda de Aventureiros. Mas não era somente Aqua que estava impressionado, como também Meshamaru. Ambos em suas vidas passadas eram dois otakus. Sabiam exatamente como era a Gilda dos Aventureiros no animes de Konosuba. Os dois já estavam esperando um lugar realmente
grande, mas o que nenhum dos dois esperava era que o estabelecimento era incrivelmente mais grande do que qualquer um imaginária. Uma coisa diferente era ver através de uma tela, mas também a experiência era muito mais incrível. Quando você experimenta por si mesmo, os dois ficaram olhando a Gilda por um tempo, apreciando a arquitetura do lugar. Afinal, esses dois eram bastante fã desse anime. Vocês dois não vão entrar? Foi a pergunta que sacou os dois da sua contemplação. Essa era a voz Aqua que estava na porta da Gilda preparada para entrar e estava apenas esperando esses dois que tinham ficado paralisados, apenas contemplando a paisagem. Os Zoid deixaram seus ombros cair, voltando para suas atitudes relaxadas de sempre apenas seguiram a Aqua até os portões da Gilda, aonde ao abrirem as portas da Gilda os dois se paralisaram novamente com a cena que os dois estavam presenciando. Bem-vindos, se quiserem jantar, sente-se em qualquer lugar. Se quiserem ajuda pro trabalho, sigam pro balcão lá dentro. Uma camareira foi que deu as boas-vindas para o grupo. Com isso o grupo pode ver como era a Gilda por dentro. Os dois, por mais que tinham suas expressões calmas, por dentro os sentimentos de otaku dos dois estão actando. Também, que tipo de otaku não iria querer ver algum cenário do seu anime favorito? É simplesmente o ponto mais famoso de todo Konosuba era principalmente a Gilda de aventureiros onde acontecia. Começava todas as desgraças dos protagonistas originais. Pessoas andando pela Gilda, pessoas sentadas em algumas das mesas, simplesmente desfrutando de suas respectivas refeições. A decoração de toda a Gilda era simplesmente fantástico para o coração dos dois jovens. Era tanta emoção que sem que Aki percebesse ele tinha aberto um pouco a boca, dando mais do que o espaço suficiente para que seu cigarro caísse da sua boca. Por mais que Meshamaru também parecia só estar olhando para a Gilda como uma pessoa comum, a verdade era que assim como Aki a sua boca também estava um pouco aberta, mas ambos foram repentinamente sacados de seus pensamentos por sentado em uma mesa não muito longe deles. Aí. Nunca vi vocês por aqui antes. Aliás, que roupas estranhas são essas que estão usando? Aki, sendo o mais rápido em sair da sua surpresa, simplesmente se aproxima um pouco do homem para responder sua pergunta. Também fazer sua própria. Somos de um povo muito distante daqui. Viemos nós alistar como aventureiros para lutar contra o Rei Demônio. Poderia nos dizer onde fica o lugar para fazer as inscrições? O homem fica em silêncio por um tempo até responder com um tom um pouco sério. Está falando sério, moleques destemido? Para mudar sua expressão para uma mais emocionada para dizer: bem-vindo aos portões do inferno. Se está procurando a mesa de admissão da Gilda é bem ali. Aqui a cena com a cabeça para virar para Meshamaru Aqua para fazer um gesto com a cabeça, indicando que os dois seguissem ele. Meshamaru seguiu numa boa sem perguntar nada com as mãos no bolso, já tendo admirado a Gilda pelo tempo necessário. Mas enquanto estavam andando pela Gilda os dois pararam devido à pergunta curiosa de Aqua que estava bastante confusa, por ambos terem se adaptado perfeitamente a esse mundo sem contar na velocidade que demorou para isso acontecer. Como vocês conseguiram se adaptar tão rápido à história desse lugar? Meshamaru simplesmente ainda com as mãos nos bolsos, estando bem relaxada, simplesmente responde bem calmo. Não é a coisa mais estranha que a gente viu na vida, então não é tão difícil se acostumar com o lugar. Escuta bem, Aqua, a gente vai se registrar na Gilda. Depois a gente vai procurar alguma pousada para passarmos a noite. Já que você obviamente não trouxe dinheiro para esse mundo com gente, a gente teve que roubar uma boa quantidade de dinheiro, então não gasta em imprudente esse teu dinheiro. Aqua assinou com a cabeça compreendendo a situação. Os dois levantaram um pouco a sobrancelha, um pouco surpresos de que Aqua tinha entendido as coisas tão rápido. Os dois acharam que a Aqua iria ficar confusa ou questionar os dois ou até mesmo reclamar sobre que Meshamaru deu pouco dinheiro para ela. Mas não foi bem isso que aconteceu. Ela estranhamente compreendendo a situação. Será que era porque a diferença do Kazuma, que originalmente era um vagabundo, que realmente não parecia confiável, que a Aqua sabia toda a informação dele. Ela tem mais confiança com esses dois devido à madureza deles, devido a eles terem habilidades que não eram as que eles escolheram no outro mundo. Ou será que devido à falta de informações a aparência deles, a inteligência tática dele, os planos deles, a experiência que ambos têm para fazer roubos bem-sucedidos sem serem pegos por outros aventureiros que estavam nesse mundo há mais tempo que eles?
Sinceramente, nenhum dos dois sabia o que poderia ser, mas pelo menos eles queriam a Aqua continuasse assim. Eles no fundo ainda otakus ainda adoravam a Aqua deusa inútil, mas eles se possível que a Aqua continuasse como ela está agora. Sei lá, quem sabe os deuses lá de cima façam esse pedido. Mas o que os dois não sabiam era que inclusive para alguém como a pessoa que reencarnou eles no mundo de Konosuba, o pedido deles seria um impossível. Olá, em que posso ajudar vocês hoje? Foi uma mulher que parecia ser a recepcionista da Gilda. Era uma mulher um pouco alta, cabelos loiros que no final tinha um tom mais alaranjadas e seus olhos eram amarelos. Mas o que mais ressaltava a beleza dessa recepcionista era seus grandes atributos. Gostaríamos de nos tornarmos aventureiros. Estão falando sério? Nesse caso preciso que vocês paguem taxa de registro. Aki acenou com a cabeça, entregando sua parte do pago sendo 2 eris. Depois se virou para trás, mas no momento que virou simplesmente ficou como uma cara de pôquer pelo que estava presenciando com seus próprios olhos. Meshamaru, que ainda parecia estar bem relaxado com as mãos nos bolsos, estava encarando fundo os olhos, fixados e sem ao menos piscar no busto da recepcionista. Aki simplesmente deu um tapa na própria cara pela cena que estava presenciando. Se passasse mais algum tempo, era até mesmo possível que os olhos de Meshamaru saíssem das suas órbitas para continuar encarando. Aki estala os dedos, fazendo Meshamaru piscar para sair do seu transe para o mesmo olhar para Aki, que estava encarando ele com uma cara de poker como uma expressão que obviamente perguntava que porra é essa. Meshamaru olhando para o outro lado, como se não tivesse feito, simplesmente saca 2 moedas, como se não tivesse feito nada. Aqua também saca 2 moedas das que Meshamaru tinha dado para ela sem muita preocupação com os acontecimentos. Pela expressão de Aqua a mesma até agora não tinha percebido ao dinheiro da Aqua que olha para Meshamaru, que o mesmo ainda estava olhando para o lado como se não tivesse feito nada de errado para negar com a cabeça dar um tapa na cabeça dele sem a oportunidade de Meshamaru bater suas palmas para trocar de lugar. Meshamaru se agacha gemindo um pouco de dor enquanto colocava a mão na cabeça onde tinha recebido o golpe para olhar para cima diretamente nos olhos de Aki para perguntar com os olhos se isso era realmente necessário. Aki simplesmente levanta uma sobrancelha com cara de poker, também dizendo com os olhos que ele já sabia a resposta. A recepcionista, que estava vendo toda essa cena, fica com uma gota de suor na cabeça pela estranha interação dos novatos em sua frente. Eu vou explicar tudo para vocês. A recepcionista saca do balcão um objeto estranho, enquanto também sacava 3 cartas do mesmo lugar. Cada aventureiro tem sua própria ocupação na Gilda. Esse é o cartão de registro. Aqui fica registrado quantos monstros vocês conseguiram matar. Quando o nível de vocês sobe, vocês ganham pontos que podem ser usados para aprender habilidades. Então se esforcem muito para subir de nível. Agora vocês 3, coloquem as mãos nesse cristal. Aki olha para trás, vendo como nenhum dos outros 2 estava disposto a ser o primeiro a testar para colocar suas mãos nessa coisa. Aki, vendo isso, simplesmente deixa seus ombros cair para colocar uma das suas mãos tranquilamente sobre a máquina com um enorme orbe sobre o balcão para a máquina começar a fazer sua mágica. Uma espécie de laser saiu da máquina que foi em direção da minha carta que ficava embaixo, onde o laser começou a escrever algumas coisas no idioma desse mundo. Vocês vão descobrir seus atributos atuais, então escolham a ocupação desejada de acordo com esses atributos. Entenderam? Aki acena com a cabeça, continuando focado no que estava sendo escrito na carta. Depois de mais alguns segundos, finalmente foi finalizado. Depois a recepcionista saca a carta para começar a ler as informações que foram adicionadas nela. Nome: Aki Ayakawa, certo? Bem, vamos ver. Nossa! Foi a exclamação de surpresa da recepcionista, enquanto abria um pouco os olhos para mencionar bastante surpresa. Suas estatísticas são muito elevadas: grande força física, grande agilidade, grande velocidade, grande inteligência. Meu Deus! Se não fosse pela sua sorte particularmente muito baixa, tudo estaria em níveis grandes. Você pode ser guerreiro, assassino, mago. Tirando a classe de comerciante, que depende da sorte, você pode ser a classe que quiser.
Aki dá um leve sorriso de lado até que, satisfeito com as estatísticas apresentadas, ele sacou sua caixa de cigarros para pegar um e acender para suspirar um pouco de fumaça para dizer calmamente, voltando à sua expressão e sempre: coloca minha classe como guerreiro mágico. A recepcionista rapidamente acatou com o pedido e colocou a classe escolhida para dar a carta para Aki, que ao se virar deu uns toques no ombro de Meshamaru, ensinando que era a vez dele. Meshamaru deu um sorriso de lado e, assim como Aki fez, o mesmo colocou sua mão em cima do orbe do balcão, começando a fazer o mesmo processo de informações nas cartas, e depois de alguns segundos a recepcionista saca a carta de Meshamaru. Nome: Kokishimuta. Novamente aqueles olhos de surpresa apareceram no rosto da recepcionista, mas parecia que eles estavam mais surpresa do que outra pessoa. Também tem estatísticas altas assim. Caramba, suas estatísticas também são muito grandes. Vocês são bem similares em certos aspectos. Um deles é a sorte. A sorte de vocês são particulares por serem igualmente baixas. Vocês são irmãos, né? É que vocês são bem parecidos. Meshamaru acena com a cabeça, pegando sua carta e realmente vendo que suas estatísticas eram altas e sua sorte sendo realmente muito baixa. Meshamaru mostra a carta para Aki, que o mesmo mostra a sua, e os dois levantam uma sobrancelha. Os dois realmente tinham o mesmo nível de sorte, ridiculamente baixa. Sim, a gente é irmão, só que ele é o mais velho. Inclusive, qual o seu nome? Meu nome é Luna Jovem Muta. Gostaria de escolher sua classe de guerreiro assim como seu irmão, ou vai escolher outra classe? Meshamaru fica com uma expressão pensativa, como se estivesse revendo suas opções, mas depois ele fala, olhando para os olhos de Luna. Luna, me lembro Lua, é realmente um lindo nome. Luna sorri lisonjeada com o elogio, mas não muito impressionada, afinal a mesma conhecia sua beleza, e essa não era a primeira vez que alguém elogiava ela. Vou escolher a classe de feiticeiro. Luna acena com a cabeça para colocar a classe na carta para entregar novamente para Meshamaru. O mesmo se vira e ver como Aqua parecia estar um pouco impressionada, mas não algo muito exagerada como foi no caso da Luna. Ela parecia esperar que realmente os dois tivessem estatísticas altas, então a surpresa foi particularmente mais baixa do que a de Luna. A mesma, vendo que era a sua vez, foi pro balcão, onde, assim como os dois anteriores, a Aqua coloca a mão no orbe, onde começa a fazer o mesmo processo que os dois anteriores. Depois de alguns segundos o processo finalmente terminou. Luna saca novamente a carta para novamente ficar surpresa, mas dessa vez ela parecia já esperar esse resultado ao pensar que as duas primeiras eram particularmente igual. Ela é a última integrante do grupo, deveria ser pelo similar nas estéticas como os outros dois primeiros. Vocês realmente são um grupo muito surpreendente. Eu ainda acho que essa palavra seria muito pouco para descrever vocês. Aqua, você é Kokishi, tem estatísticas bastante similares, quase iguais. A única diferença é alguns atributos nos quais os dois são melhores. Também porque a diferença dos outros dois, que até dá para dizer que eles têm um menino de sorte. A sua sorte, que é quase nula, é a sua inteligência, que é bem abaixo da média. Eu oferecia a mesma classe, tirando as que dependem de inteligência alta. Entendi, é uma pena que não exista uma classe de deuses. Mas no meu caso foi escolher sacerdotisa que cura seus aliados. Luna acena com a cabeça, concordando que essa classe parecia cair como uma luva para a Aqua. Uma classe de suporte e grande poder mágico, que possui força suficiente para ficar na frente da batalha sem correr perigo. Aki olha para Meshamaru, que o mesmo tinha olhando para o mesmo com cara de poker. Os dois nesse momento estavam em um questionamento bem sério, que era qual era o problema do time em relação à sorte. A Aqua até que eles poderiam entender pela história original, mas por que todo mundo do grupo tem uma sorte tão baixa? Eles sabem que a sorte não é um atributo muito usado, mas eles também sabem de importância da sorte em algumas coisas. Mas realmente, qual era o problema com eles em relação à sorte?